a gente, esperando que vocês estejam todos bem. Nós iremos começar agora nosso próximo assunto, que é o assunto multiplicação por potências de base 10. É um assunto mais simples do que o assunto que vocês viram sobre potência de base dada. Então nós iremos começar com essas 4 situações, letra A, B, C e D. Como vocês podem ver, os expoentes eles são expoentes positivos, não são expoentes negativos. Nós iremos perceber uma diferença de regras entre expoente negativo e expoente positivo, mas a princípio nós iremos começar com esses expoentes positivos e logo depois vamos resolver questões com expoentes negativos. Então, vamos começar, né? Eu tenho aqui, letra A, 12 vezes 10 elevado à terceira potência ou elevado a 3, certo? O que nós podemos fazer aqui? Para resolver uma questão como essa, na qual esse número 12 ele não tem vírgula, existe uma regra muito simples. Eu vou refazer o 12, certo? E eu vou simplesmente acrescentar zeros à frente do 12. Mas para eu saber quantos zeros eu vou precisar acrescentar, eu preciso lembrar da potência que esse 10 foi elevado. Ou seja, a potência que o número 10 foi elevado, nesse caso 3, eu vou acrescentar de zeros à frente do 12. Ou seja, se eu tenho 10 elevado à terceira potência, como eu já repeti o 12, que é o número sem vírgula, naturalmente eu vou colocar 3 zeros à frente do 12. Por quê? Porque a potência que o 10 foi elevado foi a terceira potência, certo? Então, eu acrescento a quantidade de zeros para a direita, lembrando, quando for números de expoentes positivos, vocês irão acrescentar para a direita e não para a esquerda, certo? Lembrando disso, porque quando vocês forem pegar expoentes negativos, vai haver essa diferença. Então, vocês irão acrescentar a quantidade de zeros que o número 10 foi elevado, o expoente que o número 10 foi elevado, de acordo com esse número. Ou seja, o número 10 foi elevado a 3, então eu vou acrescentar 3 zeros à frente do 12. Lembrando que essa regra só é aplicada quando o número não tem vírgula, certo? Deu para entender, né? É muito simples essa primeira questão, não que as outras não sejam, mas essa letra A é bastante simples. Então eu tenho aqui a letra B, 5,126. Vou repetir esse número para que vocês possam entender melhor, certo? Eu tenho aqui 5,126, já está repetido, e tenho vezes 10 elevado a 1. Como é que eu faço agora, já que esse número ele tem vírgula? Porque nós percebemos que o número 12 não tinha vírgula, só fizemos acrescentar os zeros. E esse número que agora tem vírgula, o que é que nós iremos fazer? Simples e fácil. Eu tenho aqui 10 elevado a 1, então isso quer me dizer, naturalmente essa questão me diz que eu preciso avançar essa vírgula uma casa. Por que uma casa? Porque a potência é o número 1. Então, se eu tenho aqui 1, eu acrescento a vírgula depois do número seguinte, que é uma casa só. Se fossem 2 casas, seria 1, 2, certo? Mas nesse caso aqui, é apenas uma casa. Então, eu vou ter o resultado de 51,26. Por quê? Porque a vírgula estava aqui no 5, eu tinha que contar uma casa à frente sempre no expoente positivo à direita. Então, daqui eu contei 1. Por isso que a vírgula ficou aqui entre o 51 e o 26. Ok? Simples e fácil essa questão também, né? Letra C. Nós temos aqui 8,56 vezes 10 elevado a 4. Mas, professor, como é que eu vou fazer agora para contar 4 casas depois da vírgula, sendo que só tem apenas 2 números? Você vai acrescentar zeros. Nesse caso aqui acrescentei 2. Por quê? Porque 1, 2, 3, 4. Então, eu irei ficar com o número 85.600. Por quê? Porque eu contei depois da vírgula 4 casas. 1, 2, 3, 4. Por que não colocou o zero aqui, professor? Não precisa. Esse zero aqui ele não precisa ser acrescentado aqui, certo? A vírgula, quando você conta, naturalmente ela vai finalizar nesse 85.600, certo? Não precisa colocar esse zero aqui, não tem necessidade de colocar ele aí, tá bom? Então, já deu para perceber, né? Quando tem números com vírgula, você vai contar a quantidade do expoente. Como aqui era 10 elevado a 4, nós tínhamos aqui
8,56. Acrescentamos esses dois zeros aqui, porque só tinham dois números após a vírgula, nós precisávamos de 4 para contar a potência, por isso que foram acrescentados esses dois, e aí, depois de acrescentar esses dois, nós contamos 1, 2, 3, 4, resultando em 85.600, tá certo? Agora, a última questão para esses expoentes positivos é a questão de letra D. Eu tenho agora 0,0028 vezes 10 elevado a 2. O que é que eu vou fazer? Simples e fácil. Eu tenho aqui 0,0028. Eu tenho a potência de 2, né? Elevado a 2. Então, o que é que eu vou fazer? Simples e fácil. Contar duas casas à direita. Ou seja, uma, duas. Essa vírgula vai ficar aqui. 0,28. Não tem necessidade desses zeros aparecerem aqui mais, então eu vou ter 0,28, porque a vírgula ela vai ficar aqui entre o 0 e o 28, já que eu contei duas à frente, para a direita. Então, 1, 2. Por isso que essa vírgula ela ficou nessa localização, 0,28, sendo que não precisa colocar esses dois zeros, já não são mais necessários aqui, certo? Então, por isso que ficou 0,28. Então, essas aí foram algumas questões sobre multiplicação de potências por base de 10 com expoente positivos, certo? Positivos. Nós iremos ver agora com expoentes negativos, tá bom? Bom, vamos agora continuar nossa aula, mas agora com expoentes negativos, tá certo? Lembrando que com expoentes positivos, a gente faz a contagem das vírgulas da esquerda para a direita e também, quando for acrescentar os zeros, da mesma forma, da esquerda para a direita. Nesse caso, com expoentes negativos, a gente vai fazer o inverso, da direita para a esquerda, tá bom? Então, a gente precisa lembrar desse princípio. Então, nós temos aqui, na letra A, 356 vezes 10 elevado a menos 2. Nós iremos acrescentar o 356, certo? E agora, nós precisamos contar duas casas depois da vírgula, lembrando que é da direita para a esquerda. Nesse caso, esse número não tem vírgula, mas nós sabemos que quando o número não tem vírgula, a vírgula ela fica aqui no final. Então, eu vou fazer a contagem agora. 1, 2. Ou seja, eu vou ter o resultado de 3,56. Por quê? Porque depois da vírgula aqui, quando não tem vírgula, ela está aqui no final e eu preciso contar. 1, 2. Tendo o resultado da segunda vírgula entre 3 e o 5. Então, 3,56. Por que eu contei duas? Porque o expoente era elevado a menos 2. Tá certo? Então, nós temos a letra B. A letra B, nós já temos vírgula. Como é que nós iremos fazer? A gente tem que contar 1 depois da vírgula, porque é o número que foi elevado. Então, eu já sei que eu vou precisar acrescentar mais um zero aqui. Por que eu vou precisar acrescentar mais um zero? Para que eu possa conseguir fazer a contagem da vírgula. Então, 1. Uma casa depois da vírgula. Aqui está a vírgula e aqui eu contei uma casa. Ou seja, esse número ficou 0,05. Ou seja, ele ficou menor. Tá certo? Porque eu contei uma casa depois da vírgula. Como era 0,5, já tinha a vírgula, precisei acrescentar o zero e aí sim fazer a contagem da casa, certo? Então, eu tenho agora dos 2,45 vezes 10 elevado a menos 3. Então, vou ter aqui 2,45 e vou precisar fazer o acréscimo de zeros aqui, porque para eu conseguir fazer a contagem das casas. Então, vou acrescentar aqui mais 3. Eu tenho a vírgula, vou precisar fazer a contagem de 3 casas depois da vírgula. Então, eu tenho 1, 2, 3. Ou seja, a vírgula final vai ficar aqui. 0,00245, certo? Porque foi elevado a menos 3. Eu contei 3 casas após a vírgula. 1, 2, 3. E aí, eu fico com o resultado desse número, certo? Letra D e última, para a gente finalizar, eu tenho aqui 2 e preciso agora contar 3 casas depois da vírgula. Por que 3 casas? Porque assim como a letra C, ele foi elevado a menos 3. Então, eu tenho aqui a vírgula, uma casa, 2, 3. Então, eu já sei que vai ficar 25, porque a vírgula ficou aqui, 6, 7, 8, 2. Esse foi o resultado porque eu contei 3 casas depois da vírgula.
como era negativo, da direita para a esquerda. 1, 2, 3, ok? Então esse é o nosso assunto. Tivemos aí 2 exemplos de números positivos e elevado também a números negativos. Espero que vocês tenham entendido e depois façam algumas atividades, anotem nos cadernos para que vocês possam entender e aprender cada vez mais, ok?